E olha só que notícia boa que está acontecendo no Brasil, mas muitas vezes você não fica sabendo porque a imprensa sempre coloca notícia boa lá no rodapé do jornal e logo trata de colocar um monte de fofoca em cima para você não ficar sabendo das boas novas. A indústria brasileira cresce o dobro da indústria mundial com o Lula. Pois é, isso não é sorte, não é magia, não é só carisma, é trabalho e principalmente foco de um governo que tem uma marca muito clara: colocar as pessoas de volta na rota do orçamento e na rota da prosperidade. E é exatamente isso que o presidente Lula com o Alckmin vem fazendo, revertendo uma curva de 40 anos onde o Brasil vem, assim como boa parte do mundo desenvolvido, vem passando por um constante processo de desindustrialização com a intenção de regredir esses países àquelas condições da época do descobrimento, de mero extrativismo, tira tudo, manda para fora, onde só a meia dúzia de ricos do país se dá bem e o resto das pessoas ficam só com as sobras. Mas como a gente sabe, com o Lula é diferente. Com o Lula o povo brasileiro está sempre em primeiro lugar. Afinal, o Brasil com o Lula é o Brasil dos brasileiros, não o Trump primeiro, não os interesses estrangeiros em primeiro lugar. E é por isso que a indústria nacional vem crescendo muito mais, por exemplo, que a indústria dos Estados Unidos. Todo esse desespero do Trump, que está aumentando taxa, e falando que vai invadir país, e ameaça daqui, ameaça dali, é pelo desespero de ver que o próprio Estados Unidos ficou refém da armadilha que armaram para o resto do mundo e ele próprio acabou desindustrializado. Hoje ele não tem essa força e só sobrou para os Estados Unidos um revólver e uma impressora para imprimir dinheiro em dólar. Só que as pessoas devagarinho estão saindo fora do dólar e aí com todo esse desespero. E por que é importante investir na indústria e não só no extrativismo? Por questões muito simples que você vai entender. Vamos dar um exemplo. Se juntar o agro, o extrativismo brasileiro, a mineração brasileira e também o petróleo, se juntar esses quatro hoje grandes exportadores do Brasil, não geram 1/4 dos empregos que gera sozinho a indústria brasileira que andava tão combalida. Ou seja, ela gera 4 vezes mais empregos. E não é só gerar mais empregos. O produto industrializado aumenta a qualidade do emprego e da renda no país, porque os produtos passam a ter o valor agregado do trabalho especializado, que paga mais, que cria demandas, por exemplo, para você que se formou em engenheiro, em especialista em logista, e se formou em planejamento, enfim, numa série de áreas e não estava tendo oportunidade desde que essa turma da direita inventou aquela Lava Jato com suas caças bruxas que fingia que estava combatendo a corrupção, mas só estava a serviço do estrangeiro para quebrar a indústria nacional que estava crescendo de vento em popa e estava inclusive se tornando grandes multinacionais do setor da construção civil. Pois é, mas isso são erros do passado que a gente não pode repetir mais. E o resultado, a verdade concreta, é que o Brasil, ao contrário da Europa, como a Alemanha, que está com crescimento zero, o Brasil vem crescendo de modo sólido e vem conquistando cada vez mais espaço porque está aproveitando sua estrutura e suas condições para desenvolver novamente o país, criar oportunidades para todo mundo. Não é gratuito e de graça que em apenas 2 anos nós saímos da fila do osso para a fila dos supermercados e que nós saímos de uma taxa de desemprego que no governo Bolsonaro bateu quase 15%, com cerca de 15 milhões de pessoas desempregadas, para hoje praticamente pleno emprego, com a menor taxa de desemprego da história do Brasil, cerca de 6%. Portanto, o Brasil segue avançando com Lula, e é por isso que esses porta-vozes da classe dominante, sempre que tem que dar uma notícia boa, porque não pode esconder, colocam um mas o freio, mas aquilo outro. Da mesma maneira que quando a turma dele está no governo, como Michel Temer e Bolsonaro, que aprofundaram o processo de desindustrialização do Brasil, os mas eram o contrário, você lembra? O Brasil só cresceu 1%, mas quem sabe ano que vem melhora. O Bolsonaro deixou um déficit milionário, deixou calotes, não pagava precatório, está queimando o patrimônio, mas quem sabe o Paulo Guedes está prometendo que um dia vai decolar, que um dia vai ter os trilhões entrando no Brasil e promessas que nunca se realizavam, enquanto o seu dia a dia ia ficando cada vez mais deteriorado. Portanto, gente,
É nisso que a gente tem que apostar. E toda vez que alguém vier com uma conversinha fiada, como a marca do governo Lula, a marca está aqui, é a marca do desenvolvimento, é a marca de colocar o povo trabalhador do Brasil no orçamento e lutar para fazer o rico pagar imposto também. É inadmissível que ainda no Brasil o rico não esteja pagando imposto não por falta de vontade do Lula, mas porque aquele deputado do Centrão que inventou para você que era da família, na verdade só está lá para defender as quadrilhas, aqueles que querem super ricos que não ajudam a gerar um só emprego no Brasil, ao contrário, sempre que podem estão demitindo para poder aumentar seu lucro e aumentar a desigualdade no Brasil e no mundo. Portanto, gente, abra o olho. Quem está do lado do povo de verdade, quem realmente pensa na sua família, quem trabalha para garantir que você tenha emprego, que você tenha oportunidades, que os filhos possam estudar, que o povo possa ter saúde pública de qualidade para todo mundo, é o Lula, é a esquerda. E o resultado está aqui. Nossa indústria vem se desenvolvendo na contramão do mundo, que está com a indústria cada vez mais paralisada. Em especial esse desespero lá do Trump, que essa gente tanto venera. E você, o que pensa a respeito de tudo isso? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva o vídeo aqui e vamos juntos continuar construindo esse Brasil dinâmico de brasileiros que amam esse país e não desses traidores que se auto-intitulam patriotas, mas estão sempre traindo o Brasil para bajular os interesses dos estrangeiros, mesmo que seja às custas do sacrifício do nosso povo. Dessa vez não.